Vem cá comigo, que Dr. Dalmo voltou. Estamos com uma lista de perguntas aqui, só da semana passada. Que bom. Semana passada ou retrasada, doutor, que o senhor A veio? outra semana, A outra, né? é. Retrasada. Boa tarde, doutor Boa tarde, Dalmo. tudo bom, Fer? Tudo bem, Prazer estar graças aqui a com vocês. Deus. A gente estava até rindo aqui nos bastidores, né, de algumas questões, algumas perguntas que o pessoal manda, e eles falam mesmo, São tá dúvidas, sofrendo, mas é. tá dando risada ao mesmo tempo. E a gente fica feliz porque exatamente as dúvidas, elas são assim, né? Muitas vezes mexe até com a intimidade, mas nós sentimos que o programa chegou até a casa Pois é. E das eu fico E telespectadoras, eu né? fico mais feliz ainda de saber que elas têm essa segurança de poder falar comigo e com você, Isso doutor, mesmo, isso sem mesmo. vergonha. Exato, é. Isso é legal É demais, importante né? porque são dúvidas que muita gente tem, a gente observa as questões aí, são questões do dia a dia da clínica de um ginecologista. Então é importante a gente trazer aqui para o público em geral. É verdade. Ó, não fique com vergonha de mandar sua dúvida, não, tá? Porque o doutor Dalmo tá acostumado. Quantos anos já, doutor? 35. 35 anos, já ouviu de tudo. A sua dúvida, o seu caso não vai ser um horror para ele, não. De Aqui jeito já ouviu de nenhum, tudo, né, de doutor? jeito, com certeza. Vamos lá, então. Olha, boa tarde, eu tenho 47 anos e o meu esposo quer um filho. Tem possibilidade de eu engravidar? É a Maria que está perguntando. Isso, Maria, nós achamos a sua pergunta super importante porque é uma dúvida constante, né? Até quando uma mulher tem condições clínicas de engravidar? Então, essa idade que você colocou é uma idade limite. Limite por quê? Porque realmente não há relato na literatura de gravidez espontânea, nós estamos falando gravidez natural, né? Aquela que você tenta sem utilizar nenhum dos recursos que a medicina tem hoje. Mas, assim, espontaneamente, nós não temos relatos com mais de 47 anos de gravidez. Por quê? Porque os óvulos, eles já vão ficando mais velhos e, apesar de você, assim como várias outras telespectadoras que estão agora de olhos colados aí no televisor para saber até quando que pode engravidar, a resposta é que os óvulos, eles vão envelhecendo assim como você. E nós não repomos os óvulos, são células que você nasce com elas, elas vão sendo utilizadas até chegar no momento em que já não tem mais óvulos, aí ocorre a menopausa. Então, mas antes da menopausa, o que acontece? O envelhecimento dos óvulos torna inviável a fecundação. Então, depois dos 47 anos, acho que vai ser muito difícil você conseguir uma gravidez espontânea. Há outras formas que a gente pode, inclusive, discutir num próximo programa, doação de óvulos, fertilização in vitro, etc. Nós podemos conversar sobre isso também. Mas naturalmente, Naturalmente, não. não. Perfeito. Agora da Rose a pergunta, inclusive, Rose, era da tua pergunta que eu estava dando risada, porque eu achei você engraçada, viu, Rose, na pergunta. Olha o que ela fala, doutor. Sim. Eu tenho 44 anos e sofro muito com barbas. Isso mesmo, estou com mais barbas que o meu marido. Colocou aqui. Me ajuda, doutor, tenho ovários policísticos. Exatamente. Então, veja você, Fer, que é uma queixa muito comum entre as mulheres portadoras de ovário policístico, o excesso de pelos, né? A gente chama hipertricose, quando os pelos ficam em maior quantidade, e o hirsutismo, que é o caso aqui da nossa querida telespectadora, o hirsutismo, que é o surgimento de pelos grossos, escuros por vezes, em locais onde a mulher normalmente não os tem, como é o caso da face, por exemplo. Então, o seu tratamento, ele deve ser dirigido com medicamentos hormonais e também com medicamentos bloqueadores da testosterona, do hormônio masculino, que é o que está causando tudo isso em você. Então, você precisa passar por um ginecologista, especialista no assunto, em hormônios, para te orientar com relação ao uso de contraceptivos orais. Existem alguns anticoncepcionais que podem ser usados para reduzir o crescimento do pelo. E a espironolactona, que é uma medicação que é utilizado como diurético, mas ela tem um efeito também sobre o pelo. Né? Isso falando dos métodos hormonais e não hormonais. Agora, também você pode atuar diretamente no pelo, fazendo o laser. Se ele tiver escuro, o laser pega muito bem, a eletrólise e a depilação definitiva. Quer dizer, você tem métodos também de acesso direto ao pelo
e os métodos também de correção das alterações hormonais. Perfeito. Olá, doutor, estou grávida de 3 meses. É normal ter corrimento mal cheiroso? Eu também selecionei essa pergunta, Fer, porque tenho certeza que várias gestantes estão aí assistindo ao seu programa e com muitas das quais também tem o mesmo problema, tem um corrimento vaginal, por vezes com odor. Isso deve ser reportado ao médico que está fazendo o pré-natal e ele fatalmente ele vai tratar. Por quê? Porque normalmente essas bactérias, principalmente a vaginose, a Gardnerella, que causa vaginose e esse odor, existem trabalhos mostrando que ela pode predispor à ruptura prematura das membranas, da bolsa das águas. Então, é importante toda gestante que tem corrimento com odor, um odor mais forte, um odor fétido, avisar o médico vai tratar, porque isso pode predispor a trabalho de parto prematuro e a ruptura prematura da bolsa. Então, é bom tratar. É sério, né? É sério, é bom tratar. Olha só, doutor, tenho 38 anos e há um tempo já não está descendo minha menstruação mais e ando sentindo muitas dores na região da barriga. O que seria? 38 anos é jovem para estar na menopausa, 38 anos, com certeza, é muito jovem e o médico, claro, você deve passar pelo médico, é óbvio que tem que ser pesquisado, primeiro, uma gravidez, né? A primeira coisa mais trivial, Verdade. a gravidez. Bom, mas não tem chance de gravidez, então vamos ver como estão os seus hormônios. É claro, você colocou aí, Fer, a questão da menopausa. Existe a menopausa precoce, e isso pode estar acontecendo com você. Além disso, fazer um ultrassom para ver como está o útero, o endométrio, medir o tamanho dos ovários. Enfim, é uma consulta completa que você precisa, aonde vai ser analisado tudo isso. E não se preocupe, tem tratamento hoje para tudo. Tem tratamento para menopausa precoce, tem tratamento para ovário policístico, tem tratamento para amenorreia hipotalâmica. Às vezes você pode também estar aí passando por um momento de estresse, e isso é que está levando você a não menstruar. Então, procure o médico, faça os exames, com certeza vai ser tranquilo o seu tratamento. Vai encontrar o que é, Vai, né, doutor? sim, com certeza. Tenho 35 anos, não consigo engravidar. Já tenho um menino de 15 anos e faz 8 anos que eu não tomo anticoncepcional e nem uso camisinha. Ô Fer, 8 anos de tentativa sem utilizar nenhum método contraceptivo, seguramente nós já podemos falar que esse casal é infértil. Quer dizer, depois de 1 ano e 14 meses de tentativa, a gente já pode falar em infertilidade. Como ela já tem um filho, então a gente fala em infertilidade secundária, uma vez que ela já teve um filho 15 anos atrás. Deve ser feito toda a propedêutica, todo o esquema de investigação de infertilidade, fazer o exame das trompas, ver se está ovulando, analisar o seu ciclo menstrual, fazer então toda a parte hormonal, e também não se pode deixar de lembrar sempre a avaliação do parceiro. Vamos fazer um espermograma nesse seu parceiro, um ultrassom da bolsa escrotal dele, para ver se ele não tem varicocele, porque eventualmente o que acontece? Se você tem um filho de 15 anos com ele, mas ao longo dos 15 anos, ele pode vir perdendo a fertilidade aos poucos, e isso devido a uma varicocele, aquelas varizes no testículo, isso por si já é o suficiente para você não engravidar. Então, investigar você, mas investigar o parceiro também. Ó, fica a dica aí, minha linda. Oi, Fernanda, sou a Regina, tenho 49 anos e ainda menstruo normal desde sempre. Certo. Mas ainda tomo anticoncepcional. Ela quer saber se ainda deve continuar tomando anticoncepcional. 49 anos. Ô Fer, a Regina, eu achei muito importante a sua pergunta, porque primeiro que nós nos reportamos agora há pouco à questão da gravidez. Então, com 49 anos, a chance de gravidez é 0. E eu vejo mais, eu vejo além. Usar o anticoncepcional para você já está sendo algo não muito bom. Então, você já pode procurar o seu médico, conversar com ele sobre sobre a possibilidade de já começar a usar outras medicações, como, por exemplo, um regulador hormonal
algo para reposição hormonal, porque, de fato, como contraceptivo, como anticoncepcional, você já não precisa e nem deve usar, uma vez que os anticoncepcionais, para você, assim como para outros pacientes também, já pode predispor a um aumento de trombose, varizes, elevação da pressão arterial. Então, eu acho melhor você parar, mas antes de parar, converse com a sua médica. Agora, essa outra telespectadora diz: tenho 53 anos, estou na menopausa há 5 anos já e gostaria de saber se corro o risco de ficar grávida, pois não sou operada. Isso. Você veja o seguinte, essa pergunta a gente pode desmembrar em várias, né? Por exemplo, ela está menopausada desde os 48 anos, né? O que significa, então, que é a média da mulher brasileira, e é aí que a gente, respondendo à pergunta anterior sobre usar o anticoncepcional, veja você que não há razão para usar, nem mesmo esta outra telespectadora de 53. Ela não precisa usar nenhum método contraceptivo, porque ela já não ovula mais e, portanto, não há risco de gravidez. Na verdade, mesmo ela não tendo sido operada, né, feito uma laqueadura, no caso, mas nós entendemos que não, que inclusive para ela, se ela estiver já com algum tipo de sintoma, 53 anos, faz os exames, mamografia, ultrassom, Papa Nicolau, e pode sim começar até com uma suplementação, uma reposição hormonal. Olha só, vai mandando a sua dúvida, doutor Dalmo vem praticamente toda terça-feira, né, doutor? Com certeza. 991765602. Ele só não vem de terça quando tem alguma gravidinha para ter neném. Para ter neném lá. Vamos, para a gente encerrar, mas manda a sua dúvida que na semana que vem o doutor responde. Doutor, é normal, depois do pós-parto, perder um pouco do desejo sexual? Isso, essa é uma pergunta frequente, Fer, e eu achei ótima a sua dúvida, porque, sim, no pós-parto, principalmente se você está amamentando, quer dizer, naquele período em que você amamenta, que a gente chama de puerpério, né? Onde você se tornou de uma gestante, você passou agora para uma lactante, né? Então, nesse período, é comum você observar uma queda, uma perda do interesse sexual. Isso por quê? Por conta de uma série de alterações hormonais que ocorrem no seu corpo para que haja a possibilidade de você amamentar. E também porque a própria natureza, ela já provê alguns recursos, alguns mecanismos para diminuir a sua frequência de relações sexuais. A vagina de uma mulher que amamenta é uma vagina que fica mais seca, fica com dificuldade de lubrificação. Isso por quê? Porque a natureza entende que você está agora cuidando de um bebê, de um novo ser, está amamentando, então não é hora de você procriar. Né? Por isso que, então, as condições para a relação sexual ficam mais prejudicadas, tanto do ponto de vista emocional, quanto também do ponto de vista físico. Não quer dizer que você não deva ter relações nesse período, claro que pode, porém, é importante usar o método contraceptivo, porque há risco de, mesmo amamentando, engravidar. Essa é uma outra dúvida frequente das pacientes. Mas sim, a libido, o interesse sexual diminui porque sua mente, seu subconsciente e o seu consciente também estão voltados para os cuidados com o bebê, com aquele novo ser que, convenhamos, demanda bastante trabalho, não é verdade? É verdade. Quem passou por isso sabe. Vai passar. Vai né? passar, com certeza. Doutor Dalmo, muito obrigada. Sempre um prazer te receber. O prazer é aqui, nosso, viu? é ótimo. Uma delícia o seu programa. Obrigada, Parabéns. doutora. Até semana que vem. Até lá, se Deus quiser. Até.